Iniciando a gravação, nós estamos criando aqui apresentando um tutorial de back-end com Python, uma prática, né, um mão na massa. Então nós temos aqui o endereço do tutorial, que está esse link aqui, tutorial back-end com Python, né, está no GitLab. Se você entrar aqui nessa, tá cortando aqui, está aí o endereço completo. Estou usando o Ubuntu 18.04, Python 3.6 e assim por diante, né? Esses são os pacotes, as versões e os comandos necessários para você instalar cada um dos pacotes. Bem, o primeiro passo é instalar um Virtual Env, né? O que é um Virtual Env? Virtual Env para todo desenvolvedor Python é essencial porque você controla as dependências, né, as bibliotecas dependentes do seu projeto, né? Então, se você não controlar isso, né, você pode quebrar os pacotes, né? O Python não suporta pré-compatibilidade, então uma atualização de pacote, uma atualização de biblioteca pode quebrar o funcionamento da sua aplicação. Então, de tempos em tempos, é bom você gerar um arquivo chamado requirements.txt, nós vamos mostrar aqui como é que gera, para você poder ter noção de quais são os pacotes. Na verdade, esses requirements.txt é bom você rodar toda vez que você instala um novo pacote, porque quando você instala um novo pacote, pode atualizar outros, né, e aí pode quebrar o seu sistema. E aí você tem o requirements.txt para você poder controlar isso. Bem, o primeiro passo a gente vai fazer aqui com o navegador. Interessante, eu posso usar aqui, no próprio navegador, um terminal, porque aí quem está assistindo remotamente, que é o... Vamos ver se eu consigo rodar aqui, um bash aqui, né? Uma console bash, vamos ver se ele roda aqui. Tá rodando. Aí, Vanderlei? Agora o Vanderlei está vendo. Sim, tô vendo. Não, aqui não está. Esse bash. Mas é porque tinha terminal lá, você escolheu o console. Esses consoles. Vamos escolher o console, peraí. File, new, console. Isso, não. Seria terminal 1? É terminal, peraí. Exato. File, new, terminal. Isso. No terminal eu. Ué, fechou? Peraí. Não fechou. Beleza, agora. Você está vendo agora? Eu vou criar aqui dentro da pasta. Agora que eu lembrei que tem essa forma aí. Eu vou criar uma pasta aqui, tutorial. Né? Aqui Você vai terminar eu do tenho navegador ou é desse ambiente? esse console aqui é do Jupyter. Então você pode rodar terminais dentro do próprio navegador através do Jupyter. Tá bom. Tá? Então talvez algumas coisas aqui nem funcionem direito, mas aí eu tenho que rodar realmente um terminal de verdade. Isso aqui é O Vanderlei vai vendo aí. O Vanderlei vai vendo aqui os comandos, né? Então o primeiro passo aqui é a gente o Virtual Env já está pré-instalado, então eu vou criar aqui uma pasta back-end, onde a gente vai estar desenvolvendo o nosso back-end. Você criou essa pasta? Aí eu posso... eu já tinha criado na gravação anterior, agora eu deletei tudo para poder começar tudo de novo, do zero, né? Para tentar recomeçar, tá? E aí o que acontece? Eu crio a pasta back-end e eu posso criar então um Virtual Env aqui dentro dessa pasta back-end, né? Então, isso aqui, depois eu posso criar depois uma outra pasta front-end, né, para poder conectar os dois, front-end e back-end. Então, nesse caso aqui eu crio um Virtual Env através do Virtual Env back-end. Esse aqui é o comando para você criar um back-end, um ambiente. Então, nesse ambiente back-end, dessa pasta back-end, está sendo copiado, né, todos o interpretador Python, nesse caso o Python 3, as bibliotecas. Então, se você entrar aqui na pasta back-end, você vai ver a pasta bin, você vai ver a pasta include, né, vai ter a pasta lib, que estão as bibliotecas padrões do Python, que vai ter nesses site packages, né? Então, são muitas bibliotecas aí padrões, né, que fazem parte do core, né, do núcleo do Python. Então está aqui um ambiente Python 3 zerado dentro dessa pasta back-end. Então o primeiro passo agora a gente já criou o Virtual Env, a gente pode então entrar no Virtual Env, né, entra dentro da pasta e
se você quiser ativar o VirtualEnv, você executa esse comando aqui, ó, source bin activate, tá? Source. Então dentro da pasta bin tem um script shell chamado activate. Você roda ele, source bin activate. Notem que criou aqui no prompt aqui mudou. Tem entre parênteses aqui uma pasta chamada backend, uma indicação chamada backend, demonstrando que você está dentro do VirtualEnv chamado backend que você criou, certo? Então você criou, aparece aqui esse backend. Se você quiser sair do VirtualEnv, desse VirtualEnv que você criou, você dá deactivate, ele sai. Opa, deactivate. Por que ele não está encontrando? Peraí. É deactivate, aí você escreveu deactive. Deactivate, tá. Deactivate, saiu do VirtualEnv, está aqui, né, de volta para o início. Então, se você rodar aqui, quiser entrar de novo, source bin activate, você está dentro do VirtualEnv. Isso é sobrevivência básica, né, de programação Python, né? Se você começar a criar projetos em Python, vai precisar realmente do VirtualEnv. Se você só brincar didaticamente, coisas bastante simples, sem projetos, você sobrevive sem o VirtualEnv. Então o primeiro passo é instalar aqui um pacote. Vamos instalar esse pacote Mongo Engine, né, que é vou explicar melhor mais para frente por que ele é importante para a gente nesse projeto do backend, né? Ele que faz a ponte, né, com o banco de dados Mongo, né? Eu vou explicar para vocês mais para frente. Então vou fazer pip install Mongo Engine, né? Então quando você faz o pip install Mongo Engine, ele vai instalar o Python Mongo Engine e as dependências. Ele usa aqui o PyMongo, né? Tem aqui as versões, um tal de Six também que eu não sei o que é. Então ele vai instalar onde isso daqui? Ele não vai instalar no seu SO, no seu sistema operacional. Ele vai instalar onde? Dentro do seu VirtualEnv. Então se você clicar, se você lá em lib Python ls lib Python 3.6 site packages, você vai ver lá uma pasta PyMongo, uma pasta Mongo Engine e o Six instalado lá internamente dentro da sua pasta backend, não vai estar instalado no seu SO. Inclusive você pode até rodar isso como usuário comum, não precisa rodar como usuário root, tá vendo que eu estou usando como usuário comum. Isso ajuda bastante, né? Porque você não está alterando o seu sistema operacional, você está alterando o seu VirtualEnv, certo? Então, outra coisa interessante aqui, ó, é você rodar esse comando pip freeze. Toda vez que você instala um pacote e atualiza, instala um pacote, é bom fazer o pip freeze e jogar dentro desse requirements.txt. O que significa isso? Você está colocando aqui quais são os pacotes, como é que é? Deixa eu ver aqui exatamente, pip freeze maior requirements.txt. Então o que você está fazendo? Você está jogando aqui toda a lista de pacotes, suas respectivas versões, para dentro desse arquivo requirements.txt. Olha aqui, ó. Está dizendo o seguinte, ó, esse requirements.txt, o seu projeto, ele precisa de quais pacotes? O Mongo Engine 0.17, o PyMongo 3.8, o Six 1.12. Então aí você tem uma lista de requisitos de pacotes da sua aplicação, para a sua aplicação poder rodar. Então quando você for publicar o seu código, você publica já com esse requirements, porque aí alguém quiser rodar a sua aplicação, ele pode executar outro comando que seria o pip install -r requirements.txt. O pip já instala todos os pacotes que estão listados no arquivo requirements. Ok? Bom, então vamos para o passo 2, que é criar uma estrutura inicial, estrutura de diretórios, tá? Inicial para a sua aplicação. Tem várias sugestões de estrutura de diretórios, né? Você também pode depois customizar a forma que você quer. Isso aqui é apenas uma forma particular que eu achei interessante para criar uma estrutura. Então nós vamos entrar dentro da pasta backend e nós vamos criar aqui com o comando mkd, né, a pasta app
né, com o subdiretório main dele, app, API e app testes. Né? Com a opção "-p", ele já cria todos os passos. E app db. Então, qual que é a ideia? Dentro da pasta app, nós vamos ter a API, né, que vai fazer parte do back-end, a parte de pacotes e arquivos de interação com o banco de dados, o main, que vai fazer a execução da sua aplicação, vai controlar a sua aplicação e assim por diante, e testes que você pode colocar testes dentro dessa pasta teste, ok? Então esse aqui é o nosso estrutura de diretórios sugestão. Você pode escolher da forma que você achar melhor. Aí você pode também usar um ambiente que você quiser, né? Para execução para programação com Python, você pode usar uma ideia do tipo Visual Studio Code, que é da Microsoft, um software livre da Microsoft, escrito em Node, né, e TypeScript. Ele é um software bem legal, com muita extensão, muito esperto e muito leve também. Tem o Atom também, que é bem parecido. Tem também o mais comercial, fechado, que é o PyCharm. Nós vamos usar então esse da Microsoft. Se quiser instalar, está lá no início lá o link da instalação, tem para vários sistemas operacionais, né? É a recomendação que eu uso aqui é o Visual Studio Code. Tem também uma extensão Python que auxilia o desenvolvimento de projetos em Python, que tem esse link que eu coloquei, é uma orientação de como instalar uma extensão. E aí você pode instalar um pacote chamado Python dentro do Visual Code para você poder rodar, tá? Outra coisa interessante é que é bom você entrar dentro sua pasta, do seu Virtual Env e rodar o Visual Code. O Visual Studio Code você roda só como code ponto, que é o diretório workspace, né? Quem já usou com Eclipse é o workspace daquela pasta específica. Toda vez que você rodar o Visual Studio Code, é bom você ativar o seu Virtual Env e o seu Visual Code para você. Por quê? Porque aí você vai estar usando, é como se você usasse o Visual Studio Code dentro do seu Virtual Env. Entendeu? Aí você reconhece as bibliotecas que você instalou e aí não dá aqueles problemas de não conseguir achar as bibliotecas. O próprio Visual Studio Code consegue achar as bibliotecas do seu projeto. De toda forma, ele vai enxergar isso para os vários outros projetos. Você vai instalar uma vez só o Visual Studio Code. Vai instalar uma vez só, né, o Visual Studio Code. Eu estou querendo dizer que quando você usar o Visual Studio Code, você usa com as bibliotecas. Tá bom. Então eu vou ter que rodar aqui com... Não dá para usar essa console aqui, vou ter que usar a console aqui mesmo. Então vou entrar aqui dentro do meu... Então vou delay que está remoto, não vai conseguir ver. Não, mas de boa, eu tô entendendo. Então você vai rodar lá a aplicação. Isso, então vou estar aqui dentro da pasta back-end e vou rodar aqui primeiro vou ativar o Virtual Env, né? Depois eu vou executar o code, né? Então o code ponto aqui, né, que ele vai abrir a pasta local, né? Então está aqui instalado, rodando o Visual Studio Code. E aí tem a pasta app, bin, include, lib, assim, que faz parte do requirements. Já achou tudo aqui. Então ele já abriu a pasta back-end para você, tá? Então ele trabalha mais ou menos dessa forma aí, tá? Alguns atalhos importantes, Ctrl B para sumir e aparecer de novo os pacotes, né? E tem aqui, eu coloquei aqui Alt para... Fiz uma customizações para ele aparecer e sumir o menu horizontal, né? Então você pode customizar da forma que você achar melhor o seu Visual Studio Code, tá? Aí o próximo passo vai ser Ctrl Shift P, né? Um comando interessante aqui no Visual Studio Code é o Ctrl Shift P, que vai abrir uma console de comandos, tá? E aí você procura selecionar interpretador.
Porque pode ser que o interpretador que o Visual Studio Code achou não é exatamente o correto, tá? Então, muitas vezes é bom você escolher o interpretador certo, porque quando você usa um Virtual Env, você vai ter interpretadores em vários lugares, então você tem que escolher aquele que está dentro do seu Virtual Env. Então você vem aqui e escolhe o Python certo aqui. Esse que está no back-end aí. Que está dentro do pasta back-end. Bem da pasta original do Python. Isso. Na verdade, ele não achou uma lista aqui, o que eu preciso, não. Esse aqui é outro projeto. Então pode ser que ele fique meio assim, ele não ache, tá? E aí isso aqui é realmente quase um bugzinho aqui desse Visual Studio Code que muitas vezes acontece. Eu estou rodando aqui, estou vendo os vários Pythons, né? Os vários Pythons, exatamente. Aqui agora achou. Olha que maluquice. Só fechei e abri de novo, que é o produto da Microsoft, né? Tipo. Fechei e abri de novo e ele achou agora o interpretador Python. Tem essas coisas malucas. Cagada de programador. Tô achando que ele criou aqui a pasta .vs Code, né? Então ele achou o arquivo, o interpretador certo. Achar o interpretador certo garante com que na hora de você programar, ele ache as bibliotecas que você instalou, né? Então isso facilita e agiliza a sua programação, beleza? Então vamos lá. Próximo passo vai ser o quê? Vai ser instalar o MongoDB. No nosso caso já está instalado o MongoDB, né? Que é um banco de dados no SQL, né? Possui um shell, né? Com uma sintaxe baseada, falando baseada porque você usa muito o MongoDB, ele guarda, assim, se você for pensar bem, ele guarda dados em formato JSON e JavaScript, né? Então aqui eles pensaram, vamos criar um shell que tudo lembra JavaScript, né? Na verdade a sintaxe lá do shell é quase, os comandos são quase iguais à sintaxe JavaScript. Então você usa o for each do JavaScript, o for, você passa iterar nos objetos JSON e assim por diante, né? Então, Akira, oi. Deixa eu fazer uma pergunta bem boba, mas perguntar, tá bom, exatamente, MongoDB, depois eu já dei uma lida e entendi. Existe alguma aplicação já que pega um banco de dados relacional que você modelou e transforma numa sugestão, alguma coisa na estrutura dele para MongoDB? Ou seja, não SQL? Sim, eu acho que deve existir. Eu nunca procurei isso, nunca tive esse caso, nunca precisei de fazer esse caso aí. Então, eu acho que deve existir, sim, uma forma que cria o banco de dados MongoDB. Uma coisa importante aqui é que é outro paradigma, tá? É um paradigma de banco de dados voltado para... Muitas coisas vão ficar diferentes, tá? Muitas coisas vão ficar do tipo assim, olha, você não tem, por exemplo, DDL, no Create Table, por exemplo, né? Os dados vêm misturados com a própria estrutura, né? E o esquema também é dinâmico. Você cria uma nova propriedade, ele meio que incorpora aquela nova propriedade, né? Você usa pouco também, você usa menos joins, né? Você tem joins, o equivalente a joins lá, você tem, mas a ideia dele é não ficar muito restrições de integridade, por exemplo, você não coloca muita restrição de integridade lá. Então tem essas coisas meio que diferentes aí. Outra coisa importante é você estar com a sintaxe do JSON na cabeça, tá? Como assim? A sintaxe do JSON ela é extremamente simples, né? Então, se você tem aqui a BNF do JSON, se você ler ela, essas duas BNFs aqui definem totalmente o formato JSON, né? Se você souber ler BNF, você entende a sintaxe toda somente com dois BNFs aqui, que é fantástico, assim. É fantástico pela simplicidade que foi criado o JSON, que é basicamente você pode definir um object que inicia com abre-chaves e fecha com fecha-chaves. Então, se você for por esse caminho aqui, você vê que um objeto válido é um objeto abre-chaves, fecha-chaves. É um JSON válido, né? Se você quiser outro JSON válido, abre-chaves,
cria um string, 2 pontos, um valor, que é uma chave-valor, fecha chaves. Isso é um objeto mais simples possível. Vai o vírgula incluindo O vírgula mais. vai incluindo mais, Uhum. mais pares, chaves, valores. Então isso na verdade, isso daqui é dentro da estrutura de dados, seria um mapping, ou um hash table no Java, né? Mesma coisa, entendeu? É a modelagem matemática mesmo da coisa, né? Quer dizer, identificador, valor, identificador, valor. Identificador, valor. Pronto, entendeu, Vigo? Só que isso daqui, ele é muito inteligente, porque é o seguinte, olha, esse valor aqui, ó, ele pode ser outro objeto. Então você pode colocar objetos dentro de mapas, e assim por diante, entendeu? Aí tem outra estrutura, que também é um JSON válido, que é um objeto JSON válido, que é uma array. Array, em vez de começar com chaves, começa com um colchete. E aí você usa colchete, um valor, o valor pode ser outro objeto, pode ser outro array, né? Pode ser outro e aí você fecha com colchete, tá? Então esses objetos JSON, vocês vão ver que vai aparecer em todos os momentos aí, e é importante você estar com esse JSON bem afiado aí. De tempos em tempos você dá uma lida nesse JSON para ver como é que funciona, como é que é a sintaxe do JSON, porque ele é muito importante para você entender como é que funciona. Aqui tem um exemplo do Mongo, né? Eu vou rodar aqui o Mongo, que é a console. Então eu vou demonstrar aqui como é que... Não é MongoDB, tô ficando doido. É Mongo só, que é para então no shell do Mongo, tá? E aí você só roda Mongo, você já entrou dentro dele, não precisa nem de autenticação. Por padrão ele já entra sem autenticação, tá? Se vocês apertam instalar o MongoDB, ele já entra sem autenticação. Ele até avisa o seguinte, esse aqui esse é um banco de dados que por padrão vem sem autenticação, toma cuidado com isso. Se quiser colocar a autenticação, você coloca, tá? Aí você pode então rodar o comando help para ver os comandos, né? Aqui você vai achar estranho que cadê os create table, cadê os create, né? Não tem. Você vai fazer assim, cadê o select, né? Cadê o select? Não tem aqui. Então, você tem o quê? Você tem os objetos, né? O DB, que é a base de dados. Muitas vezes a maioria dos comandos começa com DB, né? Sharding, que é uma coisa muito interessante para você poder escalar, porque você pode replicar os dados e poder distribuir os dados através de sharding, através de divisão. Como você não cria muita restrição de integridade, você pode escalar dividindo, por exemplo, um grande banco de dados geográfico por cidades ou por estados, e assim por diante. Você vai dividindo ele e depois você pode integrar todas as consultas através desses bancos de dados distribuídos. Então, essa estrutura ajuda muito a distribuição, né? Então, por isso escalou bastante. Então, você tem aqui réplica set, tá vendo? Réplica set, ou seja, réplicas já automaticamente suportados, né? Você criar réplicas ou clusters, né, de Mongo já por padrão. Enquanto nos outros bancos de dados relacionais é muito mais complicado você trabalhar com as réplicas, com os clusters. Aqui no Mongo é padrão, tá? Então, uma coisa... Aí tem uns comandos show. Os comandos show você coloca algumas coisas. Então, o comando já rodar com esse show DBs para mostrar os bancos de dados que estão criados lá, tá? Show DBs tem tal de admin, config, db1, tem alguns exemplos aqui e assim por diante, né? Eu vou criar aqui Quando você faz use, quando você quiser criar um novo banco de dados, você nem precisa fazer um create database. Você simplesmente coloca use e o nome do banco de dados que você quer criar, né? Por exemplo, tutorial 1, já tem tutorial, vamos colocar tutorial 1, tá? Então ele já mudou para o tutorial 1, né? E se você executar de novo show DBs, aí você pensa assim, cadê o meu tutorial 1 que eu acabei de usar aqui, né? Ele tem uma ideia de lazy loading. Lazy load é uma estratégia do tipo assim, olha, você usa em memória, depois que você usar em memória, você faz um save e depois só vai persistir mesmo, depois você faz um save das coisas, né? Ele faz isso automaticamente? Faz isso automaticamente. Essa é uma estratégia de uso de objetos, né? De você, tipo assim, você criar o objeto em memória, criar as coisas em memória. Depois ele só vai persistir quando você fazer alguma forma de save.
Mas para salvar, você tem que explicitamente mandar um comando? Explicitamente um comando save. Então uma coisa importante, uma filosofia importante no Mongo é sempre que você vai criando objetos, criando as coisas, só que sempre faça um save, entendeu? Enquanto você faz o use... Se a memória se cai aí, dá um pau. Isso é meio preocupante. Então, isso é um pouco meio preocupante, mas isso faz parte da filosofia, entendeu? Então outra coisa... Mas em SQL também você tem que dar o commit lá. Ué. Tem que dar o commit também, então é a mesma coisa, né? Não é tão preocupante assim, né? E aí ele só vai criar o seu database mesmo, o seu tutorial 1, quando você inserir alguma coisa dentro dele e salvar, né? Por exemplo, vou chamar aqui o objeto dbs, né? E aí vou criar aqui qualquer coisa, vou colocar books.insert e aí vou colocar um objeto JSON lá. Aí vou colocar lá um livro chamado, um título, Dom Casmurro. E vou colocar aqui, tá vendo que é um JSON? Autor, estamos em mistura de português e inglês aqui, né? Mas tudo bem, né? E aí o que acontece? Toda vez que você pode criar e inserir objetos que você quiser, entendeu? No seu banco de dados, tá? Isso aqui, olha, todo que esse negócio é mais ágil que um banco de dados SQL. Você simplesmente, olha aqui, ó, Books, o que é o Books? Books é uma coleção, né, que é o equivalente a uma tabela, então uma coleção de objetos. Tá? Aí fez um insert de um objeto JSON chamado com título e autor, né, Dom Casmurro, autor, Machado de Assis, e ele aceitou. Tipo assim, colocou o objeto, faz um insert, cadê o create table aqui? Você não fez um create table antes para dizer o esquema dessa tabela? Não precisa disso não. Simplesmente coloca o objeto JSON lá dentro e pronto. Você não criou aqui uma tabela chamada books com a estrutura certinho? Não. O negócio é você criar um objeto com um esquema internamente já definido dele. O esquema já está lá, o título e autor, e pronto, acabou. Entendeu? E aí o paradigma é diferente, né? Você cria as coisas, ele cria dinamicamente as coisas. JavaScript também é assim, né? Você tem um objeto, você vai adicionando novas propriedades daquele objeto de forma bastante dinâmica. Você não tem que fazer um alter table, alguma coisa, uma checagem, para você criar e trabalhar em cima desses negócios, né? Então, ele é bem mais dinâmico, né? Você tem que mudar a sua forma de raciocinar aí. E aí você faz um show DBase de novo, ó. Ele vai estar no tutorial 1 lá. Relembrando que o tutorial 1 que é a base de dados, tutorial 1. Dentro do tutorial 1 você tem as coleções dentro desse tutorial 1. Certo? Então você trabalha em cima desse cara aí. Tá? E aí, se você faz aqui, ó, se você quiser achar A inclusão que você fez? A inclusão que você faz, debooks.find, né? E aí você faz esse aqui é o equivalente ao select, né? Faz um select em cima do que você está fazendo lá, tá? Aí veja que... um ID lá, né? Exato. Ele cria um ID todo extenso lá para o objeto. Com hash, né? O Object ID com hash, né? Ele cria um hash aqui para não haver colisões, ele cria aqui um hash randômico, né? De certa forma. Talvez no randômico, talvez baseado nas propriedades do objeto, né? Se bem que não é das propriedades, porque você não tem colisões com nomes iguais, né? Se você coloca aqui de novo... um ID, né? Um GUID. No Windows lá seria um guide, não? É um guide, né? GUID lá. É um guide. Aí se você, por exemplo, inserir de novo, ele aceita, ó. Tá vendo? Aceitou, inserir de novo, ó. Tem dois objetos com a mesma coisa, só que o ID é diferente, tá? Isso é o padrão, né? Então ele cria sempre objetos IDs. Não chave nem nada, ele vai incluir de qualquer jeito. Aí tá vendo que tem dois objetos e o find ele mostrou então dois objetos dentro da minha coleção books, ok? Vamos lá para o próximo passo. Então se quiser estudar mais sobre o MongoDB, tem esse link aí que é bem legal, né? Esse MongoDB aí do Tutorials Point que é bem legal, né? Então se você quiser trabalhar com visualização gráfica, né, dessa base de dados, tem esse Compass, que eu achei legal, que é MongoDB, já instalei já aqui, MongoDB Compass, compasso, né?
Então, quando você roda ele, né, você conecta e meio que você pode navegar em cima das bases de dados, coleções, tudo isso de forma gráfica, né, em vez de usar os comandos da terminal, você usa MongoDB Compass, que é bem interessante para você que não está acostumado com os comandos do terminal. Legal. Então você vem aqui em Connect. Quando você vem em Connect, você vê aqui do lado esquerdo aqui os bancos de dados. Tutorial 1 tá lá já. Tutorial 1, que é meu banco de dados, está aqui. Né? Minha coleção, né, que é equivalente à tabela, está aqui Books. E minhas linhas, que na verdade são objetos, está aqui os objetos dentro de Books aqui. Beleza? Excelente. Então esse aqui é o nosso MongoDB, que é uma forma bem legal. Bem, pergunta. E se eu quisesse fazer uma consulta, por exemplo, parecido com o que eu farei no SQL, eu quero procurar dentro da minha tabela, vamos dizer, alguma coisa por um atributo. Sim, aí que acontece? Aí você pode rodar find object baseado em determinado valor, determinado propriedade, determinado valor, certo? Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque a gente vai ter mais para frente uma codificação em Python que vai fazer isso. De certa forma, eu vou abstrair esses detalhes do MongoDB e vou focar mais na aplicação mesmo, que tem essas buscas, select aí, baseados no objeto, beleza? Então, mas depois se você quiser aprofundar mais em cima dos comandos do MongoDB. Eu, sinceramente, por exemplo, eu não sei, né, mexer muito com MongoDB. Muitas vezes eu foco no objetivo e depois eu vou atrás, se eu precisar de alguma coisa mais avançada, eu olho lá no manual e acho o que eu preciso. Eu nem costumo fazer as coisas, mas deve ser bem fácil. Mas o select dele não é select, né? É um find, deve ser um Talvez search. você tem que colocar dentro das aspas lá a chave, a tag que você quer e Aí você tem que pensar meio que em JavaScript, sabe? A sintaxe meio que JavaScript, tá? A ideia é mudar a chave, né? É diferente do select. Aí trabalha com objeto. Bem, então antes da gente começar trabalhar com a base banco de dados com Python e Mongo, é interessante a gente criar aqui algumas classes, alguma forma de controlar a configuração. Há várias formas de você manter a configuração da sua aplicação. Tá? Ele mostra lá como criar um arquivo .ini, como criar as variáveis de ambiente, um arquivo .env e assim por diante. Tá? Uma das formas mais utilizadas é criar uma classe config com configuração, desenvolvimento, produção e teste. Né? Então, se você for colocar aqui, você vai lá e edita essa classe e aí você mantém a configuração da sua aplicação. Isso é uma abordagem que eu escolhi, mas claro que cada um escolhe a abordagem que você quiser para manter e controlar a sua configuração da sua aplicação. Tá? Então nós vamos criar esse arquivo config.py na pasta appmain, tá? Nessa pasta appmain. Então vamos criar aqui um config.py main. Então vou criar aqui um novo arquivo para chamar config.py, tá? E aí eu vou usar esse código aqui que eu vou colocar aqui. E eu posso colocar aqui as configurações. A porta padrão é 27017, o meu host do meu Mongo vai estar local, o nome do database vou chamar de tutorial 1, certo? E meu ambiente de desenvolvimento, o debug é verdadeiro, o ambiente de produção, o debug é falso, o ambiente de teste, o debug é true, verdadeiro. Você pode então configurar o que você quiser aqui para cada tipo de configuração, gerência de configuração. Quando você for carregar uma configuração, você pode passar dev para desenvolvimento, teste para teste e prod para produção. Se você quiser passar também uma variável de ambiente chamada tutorial config, você usa o tutorial, essa variável de ambiente tutorial config, pela linha de comando você passa essa variável, né, do Windows ou Linux, né, essa variável de ambiente, e aí ele pode ler essa variável de ambiente e rodar aqui a configuração
se não tem nenhuma variável de ambiente com esse nome, ele vai usar a default, que vai ser development config, desenvolvimento. Se não, ele vai pegar a configuração que você passar na linha de comando. Então eu customizei essa config aqui, eu achei bacana para a gente poder trabalhar com ela. Tá? Vamos salvar aqui essa config e aí o que acontece? É bacana eu acho bacana você toda hora criar uma nova classe, alguma coisa, você testar e ver se tá funcionando, tá tudo legal. E você pode testar isso de forma interativa, via Shell. Tem o IPython e eu gostei mais do PT IPython, e tem um PT Python também, né? Agora o PT IPython, né? PT vem de Prompt Toolkit, tá? Para você poder rodar interativamente o seu Python. Então eu vou rodar esse comando pip install PT IPython dentro do meu virtualenv pip IPython, que aí vocês vão ver que é viável você PT IPython. Então vocês vão ver que você pode rodar com PT IPython. Você roda ele e aí você tem um ambiente interativo como se fosse um Jupyter, né? Para você poder rodar aqui as classes, testar tudo que você precisa. Então o primeiro passo aqui eu posso no meu ambiente interativo carregar o meu módulo main, né? From app/main aqui, ó, né? Eu vou importar o meu arquivo, na verdade é um pacote chamado config. Não precisa nem colocar .py, tá? Ele já considera que o módulo é .py, né? E app.main já está dentro daquela pasta backend, né? Então já está no caminho lá do o nome do seu pacote. O pacote app.main tem um módulo chamado config. Então eu carreguei o config aqui, né? Quando você carrega o config, você pode ou importar aqui app.main config, você pode carregar uma função específica, né? Eu posso fazer um import aqui config by name, que é aquela que eu acabei de criar, config by name. Interessante do PTI Python é que ele já tem autocomplete e sugestões, então é muito bacana, né, esse PTI Python. Então, config by name, né? Se você quiser carregar, por exemplo, as configurações, depois em outra classe, em outro lugar, eu venho aqui config by name, eu uso essa função config by name, e eu posso carregar as configurações de dev, por exemplo, porque eu posso usar um banco de dados somente de desenvolvimento, eu posso usar um banco de dados de testes, um banco de dados de produção, então meio que você pode rodar o ambiente que você quiser da sua aplicação, né? Então aqui eu estou rodando minhas configurações de dev, né? E aí quando você faz o config by name, você tem então a variável config, né, com as variáveis de configuração. Se eu quero o dev, o debug dele é true, né? Qual que é a base de dados do Mongo? É tutorial 1. E assim por diante você vai carregando aqui o que você quer. Se você quiser carregar um ambiente prod, você troca aqui config by name prod, e aí você tem aqui as variáveis específicas para aquele ambiente. No caso do prod, o debug dele, por padrão, é false. Então você tem aqui, através do PTI Python, uma forma interativa de você testar suas classes, seus objetos, seus módulos. Beleza? Então vamos lá. O próximo passo vai ser criar um arquivo de conexão com o MongoDB, né? O MongoDB, aí que tem um negócio um pouco... Esse init.py, ele meio que cortou aqui. Deixa eu ver se ele... Agora sim. O init.py, ele tem um underline, 2 underline antes, 2 underline depois. O Jupyter aqui, ele identificou como se fosse maiúsculo aqui, né? Aí, por isso que eu colocando aqui os caracteres de escape aqui, para poder dizer que o init aqui tem
os dois underline antes e dois underline depois. Isso aqui é o nome padrão de um módulo, né, módulo do Python, que fica dentro de uma pasta. Na verdade, toda pasta, né, pode ser um módulo. Um módulo, e cada módulo pode ser, não é módulo, não é pacote. Sempre confundo módulo com pacote. Toda pasta pode ser um pacote de módulos. Né? E cada módulo pode ter classes, pode ter funções dentro dele, que é um arquivo, na verdade, um módulo. Certo? E aí você pode ter um nome de um módulo específico, que é esse init.py, que pode ter configurações carregáveis automaticamente. Então esse init.py que eu vou colocar aqui vai ter configuração de conexão automática com o meu banco de dados. Então o meu appdb aqui, eu vou criar um arquivo chamado init.py, com 2 underline antes, 2 underline depois, que vai conter o quê? Vai conter, vou copiar aqui o código Python, que vai ter o quê? Vai ter o código de configuração de conexão com o meu banco de dados. Ó. Olha aqui. Olha que interessante. Se você criar aqui o init.py, o que acontece? Toda vez que eu carregar qualquer módulo do meu pacote appdb, ele automaticamente vai verificar o connect. Né? Então, os meus módulos, de certa forma, por padrão, tem que ter conexão com o meu banco de dados. Né? Se ele não conseguir conexão, nesse try except aqui, ele vai dizer que houve um erro na hora de conectar. Então, esse init.py é um lugar interessante para você colocar uma configuração automática dos seus módulos. Beleza? Então, vamos salvar ele aqui. Né? Vamos testar, então. Vamos rodar aqui o nosso PTI Python para a gente testar. Né? Então, se eu rodar aqui de novo o import appdb, olha aqui, ó, só para a gente ver aqui nesse código aqui do init.py, só para a gente dar uma passada rápida e ver que o código dele é bem simples. Eu carreguei aqui o config by name default, né? Eu peguei o default aqui, no caso aqui ele pode pegar dev, teste, ou por padrão é dev, né? Mas se não na linha de comando eu passar teste, ele vai carregar o ambiente de teste, ele vai carregar e assim por diante, então ele vai pegar o default. E aí ele vai carregar do config, da variável config, o meu database, host e a porta. Né? E aí ele vai executar o comando connect. Esse comando connect é do MongoDB. Então ele já vai conectar lá no banco de dados com o host e a porta específica, certo? E caso não consiga conectar, ele vai fazer um try except aqui. Caso não consiga conectar, ele vai imprimir esse erro e vai sair o sistema, não vai conseguir conectar. Como é que eu testo isso? Se eu fizer um import app.db, tá vendo que eu não coloquei nem o nome init, porque toda vez que eu faço o import desse pacote, ele já vai rodar o init automático. Toda vez que eu faço import de qualquer módulo dentro dessa pasta, ele automaticamente vai rodar o init. Então, é bem interessante colocar esse init aí. Aí se eu fazer um import app.db, se não der nenhum problema, ele vai dar nenhuma mensagem de erro, certo? Será que eu consigo rodar aqui o PTI Python nessa console para o Vanderlei ver? Deixa eu só rodar aqui o teste. Eu estou acompanhando aqui pelo tutorial, estou entendendo. Certo, só para um teste aqui para ver se ele roda PTI Python internamente aqui. Ó, rodou. Então agora você pode ver aqui. Olha aqui, ó, se eu fizer um import aqui app.db e não der nenhum problema, quer dizer que ele rodou o init lá e conectou no banco de dados sem nenhum problema, certo? Se eu modificar aqui o código do appdb, olha aqui, ó, colocar aqui um cara que não existe, né? Aí ele daria coordinate connect do database. Se eu, por exemplo, colocasse uma porta 27018, por exemplo, totalmente errada, né? Vou rodar lá para ver se ele funciona. Import appdb, ele funcionou, mas eu acho que porque está em cache,
PTI Python, você tem que fazer o reload do objeto. Será que Ou vai ver que essa porta ele aceitou, né? Não. Vou colocar a porta 80 então. Alguma coisa ele tá. Não sei por que ele não tá detectando um erro aqui. Mas enfim. Funciona, né? Eu não sei por que não tá rodando aqui. As coisas ao vivo muitas vezes tem algumas coisas para ver. Às vezes é o que você falou, às vezes ou ele está em cache ou você tem algum comando que é para forçar a leitura física, né? Isso, então estou rodando aqui o PTI Python, né? Então o PDB. Agora vamos continuar aqui o tutorial, né? Agora nós podemos criar a nossa base de dados e começar a preenchê-la através do Mongo Engine, né? O tutorial que a gente vai seguir é esse oficial do Mongo Engine, que é um tutorial de blog, né? Então ele demonstra aqui como é que você vai fazer. A primeira classe é a classe user. Então nós vamos criar aqui, está rodando aqui essa classe user, né? Então o primeiro passo é criar essa classe user aqui, ó. Então a gente pode rodar essa classe user dentro do nosso. Onde a gente coloca essa classe user? Vai ficar dentro do pacote DB. Então a gente vem aqui, a gente vai criar um arquivo chamado user.py, certo? E dentro desse user.py vai ter vai ter então a definição da nossa classe user, tá? Salvar aqui, né? Só para a gente entender um pouco melhor esse código aqui dessa classe user, tá? O que é o Mongo Engine? Ele é uma espécie de Object Document Mapping, né? É um mapeador de objetos em documentos. Então você cria os seus objetos, né? Isso no Java é o mais utilizado, como é que é o nome? Esqueci o nome, JPA, né? Que é o mais utilizado no Java. Para quem programa em outros aí, tem o PHP, Doctrine. Então tem vários Object Relational Mapping, mapeamento objeto relacional. Objeto em banco de dados relacional, SQL. Mas você não está usando banco relacional, ué? Por isso que não é ORM, é ODM. Né? Então não é ORM, é ODM. Aí o termo utilizado é ODM, objeto, banco de dados, de documentos. Né? Cada objeto, cada JSON também é chamado de document, né? É outro nome também dado aos objetos JSON. Né? Banco de dados orientado a documento, certo? E aí você mapeia os modelos de objetos em documentos, que são objetos JSON do MongoDB, certo? Na prática, o que você faz? Modela entidades em classes com suas propriedades e pode se relacionar com outras classes do seu próprio objetos ali, né? Aqui a classe user, por exemplo, ela tem quais propriedades? E-mail, first name e last name. O que são esses campos? São string. É uma classe do tipo user, do tipo document, certo? E que tem campos do tipo string field, que faz parte lá do Mongo Engine, é uma classe string field. E o e-mail é requerido, sendo que o nome tem tamanho máximo 50 e o last name tem tamanho máximo 50. Né? E aí você roda aqui esse cara aqui. Se você rodar aqui no IPython, você vai ver que o import app.db.user pode, de vez em quando parece que não funciona para user. Eu posso ter outro sintaxe que é from app.db.user import a classe user. Tem certas vezes que ele não funciona, não sei porquê, qual razão. Aí muitas vezes ele funciona se eu colocar aqui dentro do init essa linha aqui que eu estou colocando aqui no tutorial, que é essa linha aqui, que é from.user import user. Eu não sei por qual razão, de vez em quando ele não importa. E quando eu coloco essa linha no init, ele funciona. É muito estranho.
Eu não sei qual razão, ainda não domino 100% o Python, essas coisas aí. Então eu vi num Stack Overflow da vida aí, essa dica aí, ó. Se quiser que uma classe não está sendo achada ainda do módulo, no seu IPython, alguma coisa assim, use esse syntax from.user, que é o nome da classe, e import user dentro do seu init.py. Tá? Então por isso que eu incluí essa linha dentro do init.py. Beleza? Vamos testar a classe, essa aí, classe user. Né? Para testar essa classe, você usa aqui o import, né? From appdb user, import user. E aí você tem a classe já disponível. Tá? Aí você pode já instanciar a classe dessa forma aqui, ó. Objeto U1, né? User. Aí você tem que passar os parâmetros, né? da sua entidade. E-mail igual, que é o nome da variável e o valor dela. O first name. Mas você incluiu esses dados lá? Você já tinha aí no outro banco de dados? Oi? Você já tinha esses dados ou está incluindo agora? Esses dados não existiam, né? O banco de dados nosso está zerado, né? Tá. Aí eu vou fazer aqui no IPython aqui, ó, from appdb, eu acabei de criar esse user aqui, né? User.py, import user. Eu consegui carregar. Puxar ele, né? Aí eu posso criar um objeto U1, né? Dessa forma, user, eu passo depois e-mail igual, o valor dele do e-mail. O que mais? Vírgula, first name. First name Marcelo, last name Inuzuka. Marcelo e last name Inuzuka. Beleza? Ó, criou o objeto U1. Se você quiser colocar um só, ele mostra somente user, qual é o tipo do objeto. Se você quiser visualizar ele, faz um to JSON, ele já mostra você no formato JSON. Beleza? Então, outra coisa, isso daqui está em memória. Né? A gente precisa de salvar ele. Como é que a gente faz ele? Salva ele quando você faz um save, automaticamente já vai jogar isso dentro do banco de dados. Ele já cria o JSON e joga dentro do banco. Já coloca dentro do banco. Akira, como é que ele mapeia isso na persistência? Você sabe, só perguntando, como é que ele mapeia esses objetos? Se você identifica é um arquivo, é uma coleção de arquivos? Ele está mapeado através dessa classe que eu criei aqui, ó, através do Mongo Engine. Essa classe user ele já está mapeando esse objeto aqui. Pois é, e aí quando ele salva todos os objetos num único arquivo lá dele. Não, essa questão de arquivos internos eu não sei. Tá, então ok. É porque, por exemplo, minha experiência é sempre com SQL. Quando você usa lá o MySQL, você tem como falar que quer que tudo guarde num arquivo só, ou se você quer que cada tabela seja guardada num arquivo fisicamente separado, né? Quer dizer, no MySQL você controla, né? Como você quer que o banco persista as informações, né? Então, só queria curiosidade, saber se no Mongo também é assim. O Mongo, a persistência é baseada nesse save aí do Mongo Engine, entendeu? Eu vou usar muito o Mongo Engine porque o nosso foco é em cima do Python, né? Eu não vou usar, eu vou abstrair muita coisa que está lá no MongoDB, certo? Agora esse deu erro porque, olha aqui, ó, ele carregou aqui uma configuração que eu tinha de feito de teste, 27018, então a porta errada, tem que ser a porta 27017. Tá vendo? Então eu alterei o init lá, tentei provocar um erro, né? E aí ele achou o erro aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um reload, uma recarga, né, das minhas configurações, né? Eu posso fazer aqui um import, tem uma biblioteca chamada importlib, então eu vou usar o reload do importlib, import from importlib, sem ter que sair do PTI Python, eu posso usar isso aqui, ó, from importlib import reload. Então eu posso usar o reload, né?
Eu posso fazer o reload de quem? Reload do meu app.db.user. Vamos ver se ele faz o reload desse cara aqui. Ó, fez o reload do arquivo. E eu creio que agora vai dar certo, porque quando eu faço o reload do user, ele deve fazer o reload do init lá, que tem a configuração. Vamos ver se funciona. Ó, funcionou aqui, só que eu vou ter que fazer o save, né? Criou o objeto, agora tem que fazer o save. Fazer o save para ver se funciona. Ó, tá demorando demais, então realmente não deu erro. A gente não vai conseguir conectar com o servidor. Ainda está tentando a porta errada? Está tentando a porta errada. Mas você já não mudou? Ele não fez o reload. O problema é que eu acho que tem que fazer o reload do DB. Entendeu? É alguma coisa que eu fiz errado aqui. Deu erro aqui de novo, da porta errada. Então eu vou fazer aqui o reload do DB para ver se ele funciona. Fez o reload do DB. Vamos ver se faz o save. Não deu erro. Vai dar erro. Então você tem que sair do PTI Python e entrar tudo de novo. Poder descarregar essas configurações dos objetos de novo. Vamos sair do IPython. Eu não sei por que ele está com essa coisa de cache aí. O reload às vezes funciona. Vou fazer aqui subir o user. E vamos rodar de novo o aqui. E o save. Funcionou. Salvou. Agora foi, né? E aí você faz um user. Se quiser ver os objetos da coleção user, você faz user.objects. Ele traz aqui esse objects, né? Só que você tem que iterar nele. Então você faz um for, né? Eu quero ver os us que estão dentro desse object, então você faz o for aqui, né? Então ele vai mostrar para mim. Vou fazer um print também do u.toJSON. A gente vai ver em formato JSON todos os objetos que estão dentro da coleção user. Então ele mostrou aqui, ó, esse user 1 que está persistido lá no MongoDB. Eu acessei aqui. Se você fosse via aquele terminal gráfico, você ia ver normalzinho. Clicou lá e já ia mostrar isso daí. O terminal gráfico de mostrar aqui. O Compass. O Compass de mostrar isso daqui. Então, vamos entrar aqui. Deixa eu aqui. Vamos entrar aqui, então. Eu posso criar um usuário 2. Né? Vamos criar aqui um usuário 2. Criar aqui o usuário 2. Se eu criar aqui o usuário 2, eu posso criar um usuário 2 de mesmas propriedades aqui, ó. E salvar ele, ó. Se eu dou o 2.save. Olha aqui que interessante. Se eu listar de novo, fazer um for aqui de novo, olha aqui, ó. Ele vai mostrar dois objetos, mesmos valores, só que o IDs diferentes, né? Eu tenho hashes diferentes. Tá? Engraçado que esse ID aí é quase, aliás, ele é sequencial. Você vê que um é um a mais que o outro, né? Pode ter isso de forma sequencial aí, não sei exatamente qual que é a forma que ele está fazendo lá, tá? Mas aí você pode também então nós podemos também criar uma chave primária, né, na classe user, né? Se adicionar criar uma chave primária, eu posso colocar aqui, definir aquela variável padrão underline id, colocar ela como um sequence field. E aí eu posso definir, colocar uma propriedade chamada primary key igual a true, né? Eu posso também criar um método estático que vai iterar pelo user objects, né, e vai fazer aqui a listagem do meu JSON aqui com esse código do Python aqui. Você tem que fazer na mão ali agora, se tivesse já criado, ele já iria listar. Exatamente. Então vou fazer aqui os dois implementar o list dentro do meu. Esse init funcionou, né? Não precisa ficar pedindo conexão. Então eu vou criar aqui a chave primária, vai ser id, recebe sequence field, né?
ele vai ser primary key igual a true. Então esse aqui é a minha classe user. Vou criar também um método estático. Vou usar aqui uma notation. A notation é uma coisa bastante utilizada em Java, né? Bem importado também no Python, que você anota um determinado método ou classe com determinadas propriedades. Então esse aqui é um método estático. Tá? O método estático ele não é um método de objeto, de instância, né? No caso aqui você pode chamar o nome da classe e o nome do método. E aqui ele vai retornar então esse array aqui. Ele tem uma chamada list comprehensions, né? Que ele permite você criar o array com um for dentro dele. Então com uma linha só eu já faço for. Já estou iterando aqui com os meus users na coleção users. E automaticamente ele já roda esse JSON.load, já convertendo para JSON, já retornando a uma array de objetos já em JSON. Então ele é bem rápido, eficiente e fácil de colocar aqui. Estava dando um erro aqui, né? Porque estava faltando um import JSON aqui. Vou salvar esse user aqui. Se eu entrar no meu IPython, eu alterei minha classe user, né? Então eu mostrei lá como você chama aquele método reload, você pode fazer o reload, vamos ver se o reload funciona dessa vez. Reload app.db.user para ver se a gente recarrega ele. Ops, reload. Ele não achou, vamos fazer de novo, vou importar de novo. From import lib, que é o nome do pacote, eu quero chamar. Vou importar essa função chamada reload. Tá? Então vamos tentar rodar de novo o reload do user para ver se ele carrega. Ixi, nem achou o app. Estranho. Nem achou o app. Estranho. Então vou ter que sair de novo o PTA e Python para recarregar o user. Esse load hoje não está funcionando, não está de bem comigo hoje não. Rodando de novo PTA e Python, não gosto de ficar entrando e saindo no ambiente, né, que você perde todos os objetos que estão naquela seção. Né? Então você tem que rodar aqui, você faz um import novo do user, from app.db user, import user. Né? Então você tem a classe aqui do user. Se você colocar user.list agora, vai adicionar aquele método estático que a gente criou. Né? Ele criou o ID aqui. Se eu quiser zerar tudo, eu faço o quê? User. Como é que é? Drop collections. Drop alguma coisa, drop collection. Então se eu fizer um drop collection, é como se fosse o drop table deleta todo o esquema, né? Seria um delete asterisco, talvez. Seria delete asterisco from user, seria equivalente a isso. Então, drop collection, ele vai deletar todos os objetos daquela coleção. Assim, uma coisa que eu estava em dúvida, dentro de uma coleção você pode ter dois tipos de objetos diferentes? Dentro de uma mesma coleção? Dentro de uma mesma coleção, dois tipos de objetos diferentes, com estrutura diferente? É uma boa pergunta. Aí o que acontece? Vai dar erro se você colocar dois estruturas diferentes. Ele não deixa? Você pode adicionar uma nova propriedade. E aí a nova propriedade, ele como se fosse um alter table, né? Mas meio que você criar um outro objeto é uma pergunta que eu não testei ainda. Mas eu acho que você pode ir colocando, ele pode ser que ele interprete como sendo novas propriedades. Novas propriedades. Ele deve adicionar novas propriedades ao novo esquema, vai reorganizar o esquema. Porque isso era uma coisa que eu estava meio confuso, porque diferente no SQL você cria toda a estrutura da tabela e quando você vai inserir alguma coisa tem que já tem a estrutura pronta. Né? Só que aí não tem uma estrutura, então você insere um objeto. Sim, vamos fazer um teste então? Vamos fazer um teste. Será se ele deixa eu inserir dois objetos completamente diferentes lá dentro? Vamos testar? Olha aqui, vou criar um U3, né, que vai ser aí uma boa pergunta. Olha aqui, ó. No caso aqui, eu estou criando
Vamos fazer user. O que eu fiz mesmo? User. Para adicionar, eu crio um objeto, depois eu faço save, né? Mas esse save é do MongoDB, entendeu? Ele vai dar erro, né, se eu colocar propriedades diferentes. Na verdade, o próprio MongoDB ele evita esse tipo de coisa, né? Porque você está com o esquema tudo mapeado lá, né? Eu acho que no Mongo, que é de mais baixo nível, talvez você pode meio que adicionar um esquema, assim. Na verdade, quando você cria o próprio objeto dentro de uma coleção, meio que ele já interpreta o esquema e vira aquele esquema daquele objeto dentro daquela coleção. Isso é o que eu estava em dúvida. Quando você insere o primeiro objeto, ele já vira a estrutura daquela coleção. Isso. Então faz sentido. Faz porque se ele deixasse você inserir qualquer tipo de objeto, aí não sei, vira uma bagunça, muito né? certo. Então a ideia é essa. Então vamos lá. Então o novo user agora, ele vai ser um pouco diferente. Vai ter uma sequência ID, né? Então vou colocar aqui user 1, vou chamar de novo aqui na linha de comando aquele user que eu criei aqui, sei lá, aquele aqui, user 2, o 2.save, ele agora vai ser diferente, ó. Se eu fazer uma listagem de novo, vai ver que o ID dele virou o quê? Virou 1, tá vendo? Porque ele pegou na sequência. Não virou aquele hash ID mais. Mas o problema de mesmo os parâmetros ainda continua, porque eu posso criar aqui um user 3 ou user 1 de novo, aqui é outra variável, e fazer um save com os mesmos valores. Vou criar aqui user 1, vou fazer um save aqui e vai criar os mesmos valores. Certo? No caso vai vir com um ID diferente. Vai vir com um ID diferente, dois lá. Beleza? Mas como agora o ID é a chave primária, né? E se você tentar inserir alguma coisa com a mesma chave primária, ele não deixa. Não deixa. Tá? Agora uma coisa diferente, por exemplo, se você quiser restringir, por exemplo, e-mail tem que ser único, né? Então você pode colocar aqui, ó, dentro da propriedade do campo e-mail, além de ser string fields, coloca como unique e ele automaticamente barra o e-mail igual dentro da coleção. Beleza? Então tem como colocar restrições de integridade parecidas com o que o SQL. Isso, pode colocar restrições de integridade com o MongoDB lá direitinho. Eu fiquei meio confuso porque inicialmente você vai fazer até que horas? Até meio-dia. Eu vou sair mais cedo. Vou sair mais cedo não, vou sair 11h30 que eu tenho que pegar minha filha na escola. Tá, e depois você vê a gravação. Tá, obrigado, viu? Falou, de nada. Beleza, então aqui tem o nosso user. Se você quiser colocar ele como unique, você pode colocar. E tem várias outras propriedades, né? Se colocar, dá uma olhada na API, você vê os detalhes de como criar essa storage. Vamos criar a classe post, né? Essa classe post aqui do tutorial, né? Do MongoDB. Então vou criar aqui o post.py dentro do meu DB aqui. Você vai falar só sobre isso aí, alterar o Identify e testar a classe post, né? Vou colocar aqui o post.py. E aí ele, né, a diferença desse post.py é que ele vai ser o seguinte: ele tem uma herança aqui, né? Então eu estou aqui na reunião. Né? Tá? Então você criou aqui uma variável meta chamada allow inheritance, ele permite herança. Ele, além de um post, de um blog, você tem um texto, um post em texto ou imagem ou link, né, dentro desse blog aqui. Então você tem aqui uma propriedades da classe post e propriedade do text post que herda de post. Ele herda as propriedades da classe superior. Né? E você pode colocar no Identify isso daqui também, né? Vamos salvar aqui para ver se ele carrega aqui esse post. Eu vou tentar aqui carregar no IPython a classe post para ver se ele funciona. From app, vou colocar aqui na terminal, que aí o Vanderlei acompanha aqui, ó. Não, estou acompanhando aqui vendo. Vamos lá, no terminal aqui, então eu vou fazer carregar aqui a classe post. From app.db.post, apareceu aqui, ó, post, import
post e text post, por exemplo. Vou carregar essas duas classes, certo? Aí, se eu quiser text post, se eu quiser instanciar um objeto text post, como é que eu faço? Text post, aí eu posso usar aqui as propriedades do post. Quais são as propriedades do post? ID, eu já coloquei sequence field aqui também, tá? Tá, deu uma E como caidinha aí, chave mas beleza. primária aqui. Você pode colocar um título e autor. Olha que novidade interessante aqui, tem um reference field, tá vendo? Reference field quer dizer que ele pode referenciar outro Ele objeto. faz referência a um objeto de outra coleção? Isso é interessante. Tá? E pode fazer referências, aqui é uma referência de 1 para N. Então, um post pode ter somente, na verdade, um usuário pode ter vários posts, né? Uma referência 1 para N. Né? 1 para N, N para 1. N post para um autor. N post para N para 1. Então, lá no user, você pode colocar uma lista de posts, por exemplo. Você ver, listar quais são os posts de um determinado user. Né? A gente pode fazer isso. Uma relação 1 para N, N para 1. Certo? Então, ela é bem interessante nesse ponto aí. Então, text post, eu vou colocar como o único requerido é quem? O único requerido é o título só. Então, eu posso criar aqui somente com o título. Certo? Então, não preciso preencher os outros, né, a priori. Né? Ainda mais que está em memória. Na verdade, quando você faz esses objetos, meio que você pode criar qualquer coisa. Eu já fiz uns testes aqui, eu errei uma grafia aqui, ele aceitou. Mas foi tudo em memória. Mas na hora de salvar, ele restringe. Então, ele meio que tem um lazy load mesmo. Então, text post, coloca o título, primeiro post. E aí eu vou colocar aqui, primeiro post, ele aceitou, tp1.toJSON, ele já mostra para você esse post aqui, ele já colocou o ID 1. Tem uma novidade aqui que tem uma propriedade chamada CLS, underline CLS, que ele informa que esse post, na verdade, ele é uma subclasse de post, tá vendo? Post.textPost. Então, nesse ponto, ele é interessante aqui para guardar essa propriedade automaticamente. Né? Então, você vem em TP1, save, né? Vamos salvar isso para ver se funciona. Vamos fazer o save. Salvou. Né? Não tem ainda aquele list ainda. Se quiser fazer um text post aqui, eu tenho que fazer o objects, né? Eu tenho que iterar em cima desse object. Então, tem que dar um for in, né? Text objects, e aí fazer um print da minha interação, .toJSON. Aí eu tenho aqui vários posts, né? Criar aqui um post 2, então eu posso instanciar aqui o segundo post. Vem aqui. Olha que interessante também, olha, tá vendo que os objetos, eles podem ter, tem outras propriedades também, tem uma propriedade de autor, né? Mas aqui no mostrar ele está vazio, não existe a propriedade autor porque não foi incluída, então ele é meio que dinâmico, não mostra. Ele só mostra o que foi persistido de verdade, para valer. Então é meio que dinâmico o esquema aqui, né? Se eu quiser um autor, vamos criar aqui um autor para ver se a gente coloca lá, incluir dentro de um desses posts aqui. Não são requeridos, né? Então vamos criar aqui um autor, esse é o autor 1. Na verdade eu posso carregar aqui, ó, o autor 1 do meu user aqui, ó. Eu posso fazer um find aqui, objects, id igual a 1, por exemplo. Se eu colocar user.list, eu listo todos os user.list, eu listo todos os objetos, né? Eu quero pegar o autor 1, que é o user 1. Então vem user.objects. Aí eu posso colocar id, ó, underline id igual a 1. Então vem aqui, eu carrego o usuário 1. Só que aí tem um negócio aqui que é perigoso, que a gente sempre esquece aqui, ó. Está sempre alternado com JSON, certo? Isso aqui é um objeto ou uma lista? Tá aparecendo uma lista. Por que é uma lista? Porque começa com array.
Você tem que tomar cuidado. Na verdade, se o 1 acabou se tornando uma lista de objetos. Porque na hora de você procurar por ID igual a 1, pode ser que ele não sabe o que é chave primária. Então, por isso que ele devolveu uma lista. Então, você tem que fazer o seguinte, ó, um perigo que coloca aqui. Você tem que escolher somente o primeiro objeto da lista. Você coloca aqui, posição 0. E aí sim, o meu 1 vira um objeto. Tá vendo? Entendi. Tá? Tem que tomar muito cuidado na hora de iterar aí. Se não fosse chave primária, ele iria trazer todos os que teriam esse valor, né? Exato. Então, por esse o objetivo trazeria todos os objetos que teriam um determinado valor. Você chamou por ID, que se você tivesse escolhido outro tributo, ele traria todo mundo, né? Todo mundo. Aí, por isso que tem esse esquema aí interessante que é bom colocar. O objeto 1 já está salvo, na verdade eu recuperei ele, né, do MongoDB. O que eu posso fazer agora? Eu posso associar ele a um post. Então eu tenho text post 1, né, que é esse cara aqui, JSON, que é esse cara aqui. Eu posso colocar o autor, o usuário 1. Como é que eu faço? tp1.author, que é o autor, recebe o que? Usuário 1. Certo? Então eu atribuí aqui o usuário 1. Se eu entrar de novo o JSON aqui, ó. Quem que é o usuário 1? Autor. Autor 1. Se fosse o 2, né, ficaria autor 2. E assim por diante. Automaticamente puxa ali a chave primária do... Exato, puxa automaticamente a chave primária daquele objeto. Se fosse no SQL seria uma chave estrangeira, né? Isso é chave estrangeira, exatamente. Ele puxa a chave estrangeira. Então esse reference field é monoroda, ele pega na chave estrangeira e traz lá o que você precisa, certo? E aí você pode salvar, não se esqueça de salvar, save, aí salva, né? Igual o Vanderlei falou, isso aí até na SQL mesmo, seus programas, tudo que você for alteração, você bloqueia, né? Salva, dá um commit. Dá um commit. User.list, agora tem que fazer textpost.list. Aí não tem um list, né? Então tem que fazer aquele for para poder iterar em cima do text post. Estou fazendo um for aqui. Ele mostrou aqui que o objeto 1, o primeiro post, né? Está como autor 1. O outro já não tem a propriedade. Certo? Então você pode ter objetos dentro de uma coleção, alguns com a propriedade preenchida, outros sem propriedade preenchida, e assim por diante. Pode acontecer esse tipo de... E lá no arquivo vai ser como se o que não tem a propriedade preenchida, ele simplesmente não tivesse a propriedade. Como não tivesse a propriedade. Certo? Então, ele é meio que dinâmico nesse ponto aí. O esquema ele é mais se a dinâmico. propriedade está nula, é porque ela não se aplica, né? Não se aplica. Né? Então, aí está o raciocínio aqui, né, de como colocar aqui um post. Aqui no tutorial, eu não cheguei a colocar tudo aqui, Claro. então eu coloquei um continua aqui, tá? Não, beleza. Então vamos continuar aqui. Então vamos continuar aqui, tem um comment, né? O comment aqui, ele tem boas novidades que eu não cheguei a ver esse tutorial todo, eu vou ver com vocês aqui. Ele pode ser do tipo embedded document, documento embutido. Olha que interessante, você pode ter, como o esquema ele é dinâmico, você pode ter comentários que são objetos, e você depois, na hora de inserir, são objetos dentro de objetos. Então dentro de um post, você vai inserindo comments. Entendeu? Aí você não precisa depois fazer um join para pegar os comentários em cima de um post. Você vai adicionando objetos comments dentro do próprio post. Entendeu? Vamos fazer isso? Não entendi. Vamos lá. Então vamos criar então a classe comment. Olha que doido. Né? Doido no bom sentido, né? Doido no sentido de que quebra realmente paradigmas. Né? Então você tem um comment aqui. Então você tem aqui uma classe comment, né? Aqui eu vou fazer um import aqui. E aqui você tem o import do MongoDB aqui, certo? Aí eu posso ir lá no post, olha aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, uma propriedade comment. Olha aqui, ó, comments. Na verdade nem comment, é comments. Que é o quê? E tem uma propriedade também tags, ele colocou tags e comments. Olha aqui, ó. Bem legal isso. Então no post aqui, ó,
eu vou aumentar ele. Além de ter título, autor, eu vou também ter no blog, eu posso ter tags para organizar o tipo de posts, eu posso ter comments. Os dois são listas, certo? E sendo que o comments ele é um campo do tipo embedded document. Então você pode ter um comment que vai estar embutido dentro do objeto post. Objetos embutidos dentro do outro objeto. Isso é completamente factível. Vamos fazer isso na prática. Também no caso desse list field ele seria como se fosse um objeto multivalorado, né? Exato, um objeto multivalorado. Que nas implementações do SQL geralmente não permite. Não tem. Né? Exato. Geralmente não tem. Do Oracle não tem, não é um objeto multivalorado. E aqui permite objetos multivalorados. Exatamente esse termo, objeto multivalorado. Interessante. E aí fica bastante dinâmico, evita muito joins da vida, hein? Evita SQLs com muito joins. Né? É claro que não fica normalizado, né? Não tem esse compromisso da normalização, essa normalização do tipo SQL, né? Mas ele ganha em termos de versatilidade, né? Desempenho quando você não tem joins, assim por diante. Então, ele está reclamando aqui que não achou essa classe comment, então vou fazer aqui appdb.comment. Tem import user aí, eu vou fazer uma vírgula aqui, user, na verdade nem está usando user, não está usando sim, user e comment também, ver se ele acha que o comment achou, beleza? Então vamos lá testar essa classe post para ver se funciona aqui no nosso IPython. Então eu não tenho aqui, o nosso não tenho aqui nesse ambiente ainda o comment, mas eu posso fazer o import dele. Import de app.db.comment. Achou aqui o comment aqui, tá vendo? Não é import, é from, né? From o pacote, eu vou importar a classe comment. Olha aqui. Cannot import name comment. Não é porque está em maiúsculo, não? Ele não conseguiu achar. Será que eu tenho que fazer appdb comment primeiro? Será que ele acha o import primeiro? Not import name comment. Deve ter alguma coisa errada lá do código. Vamos dar uma olhada no código para ver se tem alguma coisa errada. Comment.py class comment. Embedded document. Acho que está com erro porque eu acho que está faltando. Não, esse embedded document já está nesse import aqui. Esse asterisco. Estou com alguma coisa errada aqui. Às vezes acontece esses. O reload muitas vezes pode ser que funcione. Import lib. Na verdade eu estou usando aqui, né? Reload app.db.com from import lib import reload app.db.comment. Fiz o reload dele do comment, vamos ver se ele funciona agora. Import name comment. Muitas vezes muitas vezes já aconteceu isso comigo. Aí quando eu coloquei aquela paradinha lá no init, funcionou. Então você vai lá no init do DB e faz aquele from.comment import comment, aí funcionou. Para entender. Aí, vamos ver se ele funciona agora. Vamos salvar aqui o init. Vamos ver se ele funciona agora dessa vez. Fazer o reload, fazer o import comment. Deu errado aqui. Comment. Só que eu tenho que sair do IPython. Tristeza, tem que sair. Vamos ver se roda aqui.
from app import comment. Por que deu errado aqui? Deu diferente. Mesma importação. Para de importação. No erro no init, né? No init. Aqui, né? Falou então. Tá mais. Mas Aí vamos import dbv. O que está acontecendo? Tá dando Name comment. Será que tem um erro de sintaxe no meu db comment.py? Tô colocando no lugar errado. esse arquivo tá salvo? Ah, não está salvo. Ah, Faltou salvar isso. aqui. Ele também não estava salvo. Também não vai achar mesmo, não, porque não estava salvo. Deixa eu salvar. O que aconteceu? Algum problema. Eu vou ver ls appdb. Comment.py tá lá. E comment.py tá lá comment. Eu acho que tem as duas coisas. Não, from engine import, tá tudo certo. Vou rodar aqui. Ver se funciona agora. Funcionou. Funcionou. Tá entendendo? Aí o comment funcionou. Vamos fazer o post aqui. Importar o post também. Tá. Vou fazer manualmente aqui. Ctrl R. Post. Pronto, tá aqui. Tem comment também não achou não. Tem um problema aqui. Ah, tá também tá o from aqui tá errado aqui dentro do meu post.py. Tem um erro aqui. Eu fiz o import do cara errado. Provavelmente deve estar. Talvez seja isso que dá uma referência circular, alguma coisa assim que possa dar problema. Eu tenho que fazer from. Não posso aproveitar a linha, né? Tentei aproveitar a linha aqui. Ah, tá. Vou colocar outro from. Outro from. Agora sim. Agora tem Agora tá funcionando, né? expose.list, você está funcionando. Ah, não tem o list, né? Aí tem que fazer aquele for, né? Para ver se está certo. Só que aí, o que eu quero fazer nesse texto push? Eu tenho que adicionar um comentário, né? Eu posso criar um comentário aqui. Comment. Quais são as propriedades do comment? Então, ele não tem sequence field, né? Eu vou clicar um sequence field dele aqui. E vou colocar como chave primária também. Vou recarregar esse comment field lá. Content e o name do meu comentário. O nome, esse name, acho que é o autor. É só o nome da pessoa que fez, né? Porque pode ser que não esteja na base de dados. Acho que vou sair e entrar de novo. Se fazer o reload, dá mais trabalho. Então eu recarreguei aqui o post, text post. Então eu vou carregar aqui o comment e vou criar o comment aqui também. Comment name igual a qual que é o requerido? Requerido somente nada requerido aqui. Teste e o conteúdo que é o content que é teste de comentário 1. Tem que colocar numa variável. Se 1 recebe comment.name teste e teste comentário 1.
Eu posso mostrar aqui o JSON desse C1, tá aqui ID 1. Eu posso adicioná-lo a um text post. Eu tenho que carregar um text post. Faço com objects, passo o ID dele como 1. Por exemplo, né? TP1 recebe object ID 1. Eu tenho que colocar o que eu quero, o elemento 0, né? O primeiro elemento que vier. Ah, tá. TP1.json. Lá, tá lá esse cara, só que ele não tem, os comentários dele estão vazios, né? Interessante que tudo que for list, ele automaticamente tem que colocar uma lista nula ali, vazia. Mesmo É, se cria for uma lista vazia, né? Eu tenho que colocar. É. Então eu vou adicionar no TP1 os comentários. Aqui os comentários, como é uma lista, eu tenho que fazer o append. O append de quem? Do C1. Tá? Então é TP1, vamos olhar a história de novo. Agora, opa, tem um erro aqui. Tá? Aí ele criou lá dentro o content, isso. Eu coloquei o C1, só que o C1 aqui, tinha algum erro aqui. O C1 não tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele é um objeto embutido, tá certo, é isso mesmo. Aí dentro da lista, Dentro da lista tem um objeto ele embutido. colocou o objeto. Então, dentro de um objeto, você pode ter outros objetos. Pode ter outros objetos. Tudo porque é baseado naquela sintaxe do JSON, né? Isso. E no JSON dá pra você fazer todo esse tipo de coisa usando só a definição de lista e mapa. E mapa. Lista e mapa, você... É mapa ou dicionário, né? O Python chama de dicionário. Lista e mapa você faz tudo. E aí agora eu posso salvar, né? Eu vou tp1.save. E quando eu salvo, ele já tem aqui ele persistido, né? Você colocar aqui ID1, pegar a posição aqui. Text post objects, né? Aí eu posso iterar aqui for eu tenho que fazer o print aqui, né? Se fosse fazer uma coisa parecida no SQL, nós temos que criar uma tabela de comentários, aí eu lá no outro colocar as chaves estrangeiras do post apontando para os comentários na outra tabela. Aí dá para simplesmente colocar os objetos do comentário dentro de uma lista, né? Dentro de um objeto. Dentro de um outro objeto. Isso é interessante. legal. É legal. Bem, tá aí, acho que já dá para ter uma ideia, né? Então aí tá o Mongo Agile. Então, a gente vai terminando por hoje. Algumas dúvidas finais, André? Beleza, dúvidas tem, mas como a gente fala para os nossos alunos, primeiro tem que estudar para ter dúvida, né? Agora deixa eu estudar primeiro para ter dúvida. Não tem jeito de ter dúvida sem estudar, né? Certo. Mas valeu demais, viu, Akira? Muito bom. Deu assim um mega pontapé, porque... Valeu demais, obrigado. Valeu. Até mais então. Vou parar a gravação, tá bom? Tá bom, bom almoço aí, obrigado realmente por deixar participar aqui remoto, né? Foi muito bom. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.